Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a nossa aula de língua portuguesa. Quem sabe que dia é hoje? Hoje é dia 29 de julho de 2020. Hoje é quarta-feira. Então, vamos relembrar o nosso alfabeto? Então, acompanhe a professora. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e a letrinha Z. Então, crianças, na aula de hoje, nós vamos usar o nosso livro didático e vamos continuar na unidade 6, Quem tem medo do lobo mau? E vamos fazer ideias em construção das páginas 12 até a página 15. Coloquem agora na página 12. Então, vocês lembram que na aula passada eu li um texto para vocês do pastorzinho e o lobo, que o pastorzinho, ele ficava pregando peças, porque ele ficava entediado ao cuidar das ovelhas, e ele ficava pregando peças nos aldeões, fingindo que estava sendo atacado pelo lobo. Até que um dia o lobo atacou de verdade, mas ninguém acreditou mais nele, porque achou que ele estava mentindo, porque ele já tinha contado várias mentiras antes. Então, agora nós vamos responder essas questões de acordo com o texto ainda, tá bom? Então vamos lá. Toda vez que o menino anunciava um lobo, os aldeões apareciam, não era? Porque o lobo era perigoso. Então, por que vocês acham que o lobo era perigoso? Então, porque ele poderia atacar o menino e comer o rebanho das ovelhas, não é isso? Agora, a letra B. Quantas vezes o menino enganou os aldeões? Então, vocês lembram que lá no texto ele enganou uma vez, duas vezes, três vezes ele enganou. Depois, os aldeões não acreditaram mais nele. Então, agora a letra C. Por que os aldeões deixaram de atender o chamado do menino? Explique. Então, foi porque eles perceberam que aquilo que o menino dizia era mentira e que ele se divertia com isso, com essas mentiras que ele contava. Então, vocês escrevem aí na letra C. Agora vamos para o número 6. Escreva os nomes dos animais a seguir e depois circule aqueles que poderiam representar um perigo para o pastorzinhos e suas ovelhas. Então, aqui nós temos o urso, um pássaro, um lobo. Então, vocês vão escrever o nome deles abaixo. Então, o urso, o lobo e o pássaro. E depois, vocês vão circular o que poderia ter o perigo lá do pastorzinhos e suas ovelhas, o que poderia causar um perigo grande para as ovelhas e para o pastorzinho lá. Quais eram? Então, você circula o urso e o lobo, tá bom? Agora, continuando, vocês vão colocar na página 13. Nós temos aí um esquilo, um macaco e uma onça pintada, não é isso? Então, vocês vão escrever o nome deles abaixo e depois vocês vão circular o que podem causar um perigo para os pastorzinhos e as ovelhas. Então, vai ficar assim, ó, o esquilo, o macaco e a onça pintada. E qual deles pode causar perigo? Então, vocês vão circular a onça pintada, tá bom? Depois, vamos para o número 7. Compare as palavras lobo e bolo. Então, vocês compare essas duas palavrinhas e a letra A agora. Podemos dizer que elas são escritas com as letras diferentes? Elas são escritas com letras diferentes? Ou elas são escritas com letras iguais e na mesma posição?
ou são escritas com letras iguais, mas em posições diferentes? O que é que vocês acham, vocês comparando essas duas palavras? Que elas são escritas com letras diferentes, escritas com letras iguais e na mesma posição, ou são escritas com letras iguais, mas em posições diferentes. Então, vocês vão marcar o X, que elas são escritas iguais. Se vocês observar aqui, ó, tem o L, aqui tem o L. O O, aqui tem o O. O B, aqui tem o B. O O, aqui tem o O. Então, elas são escritas iguais, mas em posições diferentes. Então, vocês marcam o X aqui. Letra B. Use a palavra lobo para formar novas palavras. Vocês vão acrescentar o G no início e depois vocês vão trocar o B por T, o B por D ou T. Então, primeiramente, vocês vão trocar a letra L pela letra G. E como é que vai ficar? Globo. Vocês vão acrescentar a letra G na palavra lobo. Então, vai ficar globo. Depois, vocês vão trocar a letra B pela letra D ou T. Então, vai ficar assim, ó. Se vocês trocar, tem as duas opções. Vocês trocaram o lobo, ficou lodo ou loto. Tem as duas opções. Letra C. Use a palavra bolo para formar novas palavras. Então, vocês vão trocar a letra inicial por R, C ou T. Então, aqui do bolo, vocês vão trocar a letrinha B pelo R, o C e o T. E vai ficar assim: rolo, colo e tolo. Vocês trocaram a letrinha B pela letrinha R, C e T. Agora, vocês vão trocar a letra L por a letra T. Então, vai ficar assim, boto. Não é isso? Então, crianças, coloquem agora na página 14. Eu vou ler a frase para vocês a seguir. Então, leia a frase a seguir. Quando voltou para a aldeia, com apenas a metade de suas ovelhas, o pastorzinho perguntou: Puxa, por que vocês não me ajudaram? Letra A, vamos lá. Porque o pastor só estava com a metade de suas ovelhas. Por que ele só estava com a metade das suas ovelhas? Quem sabe? Então, vocês respondem aí. Provavelmente, o lobo tem atacado e devorado ou afugentado a metade das ovelhas. Por isso que ele só voltou com a outra metade para a aldeia. Não é isso? Agora a letra B. O que o pastorzinho aprendeu com essa situação? O que ele aprendeu? Ele aprendeu que não devemos brincar com a verdade e com os lobos. Ou ele aprendeu que devemos brincar com a verdade e com os lobos. Então, o que vocês acham? Ele aprendeu que a gente deve brincar com os lobos ou que a gente não deve brincar nem com a verdade nem com os lobos? Então, vocês vão marcar aí que ele aprendeu que não devemos brincar nem com a verdade e nem com os lobos que são perigosos, não é isso? Então, crianças, lá na página 193 tem um material complementar que vocês vão destacar e vocês vão enfeitar a ovelhinha que está lá do jeito que vocês quiserem, tá bom? Isso a gente ia montar um mural lá na escola, mas como a gente não está, mas vocês podem destacar da página 193 e vocês podem enfeitar a sua ovelhinha do jeito que vocês quiserem, tá bom? Agora, número 9. Leia e circule as palavras que descrevem como era o pastorzinho. Então, vocês vão circular as palavras que descrevem como era o pastorzinho no início da história. Como ele era no início? Ele era mentiroso, ele era dedicado, feliz
ou debochado? O que é que vocês acham que ele era no início da história? Então, ele era mentiroso e ele era debochado, porque ele ficava rindo das peças que ele fazia com os aldeões, das brincadeiras de mau gosto que ele fazia. Então, na letra B agora. No final da história, como ele ficou no final da história? Ele ficou arrependido, não é? Porque ele fez aquilo, ele mentiu. Quando ele falou a verdade, ninguém acreditou mais nele. Então, crianças, ele ficou arrependido. Então, família e escola. Conversem em família sobre a importância de fazer sempre brincadeiras agradáveis com as pessoas e nunca enganar alguém ou contar mentiras. Mais legal do que rir de alguém é rir com alguém. Procure lembrar uma situação embaraçosa para a família que tenha ocorrido por causa de uma brincadeira exagerada da parte de alguém. Fale sobre os constrangimentos pelos quais as pessoas passaram e sobre a importância de agir com respeito e cuidado com todos. Depois, comente com os colegas o que foi conversado com a sua família e sobre a importância de estender o respeito e a boa convivência para todos os que estão ao nosso redor. Então, a gente tem que respeitar, não ficar com brincadeiras desagradáveis, para a gente poder também ser respeitado, não é isso? Então, crianças, nossa aula de língua portuguesa fica por aqui. Espero vocês na próxima. Beijos!